Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para comemorarmos 30 anos da nossa congregação. Agradeço a presença de todos que aqui estão, para junto conosco adorarmos ao Senhor Jesus. Eu vou ler aqui um breve resumo da história da nossa congregação. Em 6 de outubro de 1995, aconteceu o primeiro culto aqui na Lagoa da Serra, realizado pela Igreja Presbiteriana de Caicó, precisamente na casa da irmã Duó. Os cultos ficaram sendo semanalmente, tendo uma boa participação dos moradores da comunidade e sempre surgindo convites para realizar o culto em outras residências. Nossa primeira equipe missionária era formada pelo nosso querido presbítero J. Roque e família, presbítero Juarez Lopes e família, e a irmã Zumar, que realizava um lindo trabalho com as crianças. Em 1997, começou a construção do nosso templo, que foi inaugurado em maio de 1998. Ao longo desses 30 anos, passamos por lutas, desafios, mas a boa mão do Senhor sempre esteve conosco. Também presenciamos os grandes feitos do Senhor em nosso meio. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, que um dia, obedecendo o ID de Jesus, estiveram conosco, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de salvar o pecador. Atualmente, estão à frente da nossa congregação o diácono Rubenilton e sua família, a irmã Ana, com os seus filhos Lucas Gabriel e Anesté, sendo auxiliado pelos irmãos Ziraldo, Zeneide, Darley e o nosso amado irmão Luciano, que há muitos anos está conosco contribuindo com essa obra. E hoje podemos dizer como salmista: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Deus continue nos abençoando e que continuemos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus até que Ele volte para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos nesta noite adorar o Senhor Jesus por seus grandes feitos, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Quero convidar os irmãos para esse momento. Estamos orando a Deus, agradecendo a Ele por esses 30 anos que o Senhor tem concedido a essa congregação. Eu vinha lembrando, o Senhor fazia me lembrar que há 30 anos eu tinha 3 anos. Hoje estou aqui para a glória do Senhor. O que eu quero dizer com isso é porque o Senhor tem conduzido todas as coisas. Se eu estou aqui é porque o Senhor conduziu até aqui. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor Santo Deus, Pai eterno, queremos a Ti, Senhor, louvar, agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos traz, o Deus, de estar aqui na Tua casa, adorando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor reservou, Senhor, para estar aqui, Senhor. Louvando a Ti, Senhor, pelos feitos que o Senhor tem feito, Senhor, na vida da Tua igreja, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o Teu povo nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra, através do Teu louvor, Senhor. Recebe, Senhor, nossa oração, nosso louvor, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem conduzido, Senhor, a história dessa igreja, Senhor. Que tudo, Senhor, seja para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos, ó Pai, e Te pedimos perdão de nossos pecados. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite a todos. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus. Que você possa estar verdadeiramente adorando ao Senhor nesta noite de festa, né? A igreja tem um pouco menos de idade neste lugar do que eu. Então, eu lembro quando os trabalhos começaram, como era maravilhoso aprender sobre o Senhor com tia Zumar.
E como a gente aprendia, quando fala nela, parece que eu tenho na minha mente ela ensinando para a gente a palavra do Senhor. Então, é um motivo de muita alegria estar aqui adorando ao Senhor, porque eu sou fruto desse trabalho que começou aqui. Ficar de pé no seu lugar, puder ficar de pé. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui diante do trono, Senhor. Quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus em Salmo de número 111. Salmo de número 111. Gostaria também de parabenizar a todos vocês que fazem parte aqui da congregação, que fazia um tempinho que eu não vim aqui, mas a igreja, a congregação está muito bonita mesmo. Parabéns para vocês, parabéns também para quem está na direção aqui da congregação. Temos que zelar pela casa do Senhor mesmo, do jeito que vocês estão fazendo. Então, parabéns para vocês e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Eu lerei os versos ímpares e a igreja os de números pares. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia do justo e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que temem, lembra-se-á sempre da sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça.
fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Todos, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Meus irmãos, podeis assentar, passar a palavra para o Ministério de Louvor de novo. Ela estará em torno de mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Irmãos, graça e paz, ainda sentados, vamos abrir a palavra do Senhor, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo de número 7, assim diz a palavra do Senhor: Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Suponhamos que nesta noite o seu coração está falando com você dizendo: eu não tenho pecado nenhum. Eu não pratico pecado. A consequência dessa negação é que a palavra de Deus não está em nós. Não estará em você. Você está enganando a si mesmo. Suponhamos isso, suponhamos. Mas a verdade é que esse Deus que convoca o seu povo para adorar, é o Deus que no mesmo culto Ele perdoa os pecados do seu povo. Se confessarmos o nosso pecado, basta confessar, reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador, o único que pode salvar você, que pode transformar você. Não somente isto, mas a palavra que é a verdade diz purificar o seu coração. Então, nesse momento, curve a sua cabeça, feche seus olhos em silêncio. É um autoexame. É olhar para você mesmo e fazer um auto-julgamento da sua prática de vida, de como você anda, de como você está se comportando diante do Senhor. E esse Deus amoroso, misericordioso, compassivo, Ele perdoará a todo aquele que achega com o coração contrito e quebrantado. Precioso Deus, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus. No sangue de Jesus, temos a purificação dos nossos pecados e a comunhão com os nossos irmãos. Te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos reúne nesta noite para dizer isso ao nosso coração, que o Senhor perdoa. O Senhor rasgou o véu de cima a baixo, nos dando um livre acesso, todos nós, debaixo do teu sangue. Por isso te agradecemos no nome, ó Pai, do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa ressurreição. Amém, Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esse momento de estarmos aqui juntos, celebrando o aniversário da igreja e podendo nesse momento também tributarmos louvores ao Senhor. Amém? Eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 105. Nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 4. Nessa atitude do coração grato, porque Deus recebe a adoração do seu povo. O Salmo 105, verso de 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no teu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar com o coração quebrantado de louvor ao Senhor. Queria convidar o nosso amado irmão presbítero Zé Roque e o presbítero Vicente, que vão estar adorando ao Senhor nesse momento, junto com cada um de nós. Amém. Eu quero dizer uma coisa aqui na congregação, que eu estou iniciando aqui nesta noite o meu ministério.
o ministério de louvor. Eu vou dizer ao pastor, na hora que ele precisar de mim, nas congregações, onde ele for, ele pode me chamar, que eu estarei pronto para acompanhá-lo nos momentos de louvor e de gratidão a Deus. Eu estou iniciando nesta noite aqui, nesta congregação, o meu ministério de louvor. Amém? Cadê Zé Roque? Eu estou meio velho já e estou com minhas pernas ruins. Eu canto daqui. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Ah, como eu teria a grande alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como é o teu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, confiança e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, o meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus, tal como ele é. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus, tal como ele é. Amém, amém. As palmas ficam para Jesus. Amém, irmão? Pois eu quero dizer ao pastor, quando ele precisar de mim, se ele quiser, eu estou pronto para acompanhar ele nas congregações, aonde ele quiser. E eu vou voltar aqui novamente. Eu amo essa congregação. Nesta congregação, teve uma pessoa que trabalhou aqui, o meu sobrinho, Ivano Lobo. Vocês conheceram, ele trabalhava com crianças. Ele hoje está em João Pessoa, ele é militar. Amém, Jesus? Eu louvo a Deus, louvamos a Deus pela vida do irmão Vicente.
é carro forte, 8.6 ou é 8.7, né, meu Vicente? Então, que Deus possa abençoá-lo. Quem sabe, sabe. A gente não ensaiou, mas ele cantou para a glória de Deus. Muito bem. E nós agradecemos a Deus por esta congregação. Foi feito um mínimo resumo, não é isso, Mancato? Mas começou lá no sítio Retiro, esse trabalho numa fechado, no sítio fechado. Começou lá com o pastor Marcos, e por sinal ele manda saudações para todos os irmãos, apesar dele não pertencer mais ao nosso ministério, porém ele trabalha para o reino de Deus. Então ele manda também as saudações para os irmãos, certo? E foi com o pastor Marcos e uma meia dúzia de irmãos, irmão Valdemir Lopes, Bom Juarez, os presbíteros, a irmã Edalho, irmã Antônia Epifânio de Assis. E foi uma luta aqui, com certeza. Eu estava contando a irmã Fátima, por sinal ela soube que hoje era aniversário da igreja, é outra ovelha que nós ganhamos para Jesus, lá em Jucurutu, em praça pública. Igreja, saia das quatro paredes em nome de Jesus. Saiam das quatro paredes. Ovelha gera ovelha. Pastor cuida de ovelha. Apesar também ele ganhar ovelhas para Cristo, mas ovelha é quem gera ovelha. E foi uma luta tremenda. Começávamos aqui, né, irmã Cátia? Fazíamos mutirão, feijoada, aos domingos. Começamos as quatro paredes, deu uma ventania, tudo zumbando de nós, caiu. Lembra, irmã Cátia? Aí, pastor, o inimigo, tudo rindo. Aí os irmãos Zé Roque, vamos orar. Aí, aqui está. Em resumo, porque eu não quero aqui, mas eu ainda me lembro da grande história. Quem quiser ouvir. Nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, olha os nossos antepassados, viu? E a pedido desta ovelha, irmã Cátia, eu vou cantar, chamo ela, creio que foi a conversão dela, ou falou muito ao coração dela. O meu Senhor já estava. A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. E sejamos crentes não só aqui, mas lá fora também. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, novamente. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Que Deus tire dos corações todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei,
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim. Sintamos realmente. Eu sinto dentro de mim. Sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver os presbíteros, momento exato, fará a verdade. Não sabe não? Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperanças e amor. Eu quero ver os presbíteros num só espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Meus irmãos, 2 minutinhos, pastor. Eu quando vejo Felipe tocando violão aqui, a irmã Cátia é testemunha disso. Eu tocava aqui, ele ficava observando. Louvado seja Deus. Pequenininho, né? Isaac também, pequeno, lá na igreja. Quando procurava Isaac, ele não estava correndo, estava lá perto. Ele estava lá observando bateria e guitarra. Então ensinemos a nossos filhos. Isaac, certa feita, Isaac não vai para a igreja hoje não. Isaac tinha seus 6, mais ou menos, 7 anos. Isaac, não vou hoje não. Aí, graças a Deus, Isaac, Jesus vai, se Jesus voltar, você vai ficar. Isaac, no instante, foi tomar banho. É assim que Deus faz. Tenhamos sabedoria. Porque Deus age livremente e poderosamente, e aonde Ele está, o mal tem que sair. Eu agradeço ao convite do pastor,
e que Deus possa, na verdade, derramar sobre todos nós o amor de Deus. Não amor que, na verdade, muitas vezes nós pregamos e não pomos em prática. Eu me incluo também. Então, que Deus possa agir livremente e poderosamente. Eu falo isso em nome do Senhor Jesus. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Provérbio números 3, versículo 9 e 10, está escrito: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, meus irmãos? Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um canto, e é o momento dos irmãos dizimar e ofertar com alegria ao Senhor. Enquanto o presbítero Lohan estará conduzindo o cântico, os diáconos já estão aí. Os irmãos que tiverem dificuldade de sair, eles estão distribuindo o envelope. E esse momento será de uma oferta especial. Os irmãos chegaram e viram tantas mudanças maravilhosas. E esse momento é exatamente para a gente custear as despesas da reforma da congregação. Os diáconos estão com os envelopes. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Toda a igreja. A ele a glória, a ele a ele a glória, pra sempre. Amém.
mais uma vez. Ainda para sempre, amém. Para sempre, amém. Glória ao Senhor. Convido aqui o diácono Luciano para fazer essa oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado, Pai, pelas ofertas ofertadas no teu altar, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que ofertou nesta noite. Também, Senhor, que possa nos ajudar, Senhor, a ofertar com alegria, Pai, porque é assim que é o desejo do teu coração. Obrigado, Pai, por tudo, por cada irmão. E que Teu Espírito Santo também, Senhor, nesta noite, fale conosco. É assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, chegou o momento da exposição da palavra. Convido o reverendo Niclésio e convido a todos para que possamos fazer uma oração para pedir a Ele e que Ele possa abrir o nosso coração e ficar atento à palavra do Senhor. Convido também as crianças até 6 anos para vir aqui à frente para fazermos a oração. Como eu estava falando, se o Senhor trouxe cada um de vocês aqui, é porque tem um propósito na vida de cada um. Que nesse momento que nós possamos ficar atentos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos continuar falando com o nosso Deus. Grandioso Deus, santificado venha ser teu nome, Senhor. Nesse momento tão precioso que estamos aqui na tua casa de oração, gostaria de agradecer pela vida de cada um que o Senhor o trouxe neste local. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essas crianças, Senhor, esses pequeninos que estão aqui, que vai ali para aquele local aprender a palavra do Senhor, como também as professoras e todos que aqui estão. Colocamos também a vida do reverendo Niclésio, Senhor. Que neste momento o Senhor venha dar sabedoria, Senhor, discernimento do alto, Senhor, para ele falar aquilo que nós estamos precisando ouvir. Oh Deus, que neste local, nesta noite, Senhor, venha ter salvação, libertação neste local, nesta comunidade. Em nome de Jesus, porque só o Senhor é digno de ser louvado e glorificado. Só o Senhor que liberta, Senhor. Só o Senhor cura, Senhor. Só o Senhor salva. Em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, continue conosco. Amém. Amém. As crianças já podem sair com a professora. Meus irmãos, convido a todos a abrir a palavra do Senhor. Livro do Antigo Testamento, Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, versículo 45. Apenas nesse versículo nós teremos a nossa reflexão nessa noite.
Josué, capítulo 21. Você vai ter os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo 21, versículo 45, todos a uma só voz. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras. Vamos dizer de novo. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Agora eu vou dizer, e vocês estarão atentos ouvindo, o que Josué disse ao povo, e vocês vão entender o porquê ele disse todas estas palavras. Em Josué 21, 45 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Para você entender o contexto em que se encontra esta afirmação, Josué aqui, depois de estar na terra prometida, de distribuir a terra, ele olha para toda a trajetória. E quando eu falo toda a trajetória, eu estou dizendo que Josué, ele chega a uma conclusão depois de entender. Imaginem só, Deus começa o seu povo quando ele chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Aquele homem sai da sua terra, da sua parentela, não tem um mapa. Ele tem que ouvir a Deus, ter fé, confiar e obedecer. E foi. Abraão tem um descendente, Isaac, Jacó. Jacó tem um nome mudado para Israel. E daí vem as 12 tribos de Israel. E este povo, ele tinha uma promessa que foi feita a Abraão, que eles estariam numa terra, e nessa terra prometida. Bem, como alguém já disse, Deus é um Deus de promessas. E este povo, ele depois de ir parar no Egito, este povo anda 40 anos pelo deserto. Moisés, que é o libertador, que é o instrumento que Deus usa para conduzir o povo pelo deserto, Moisés caminha 40 anos com este povo, mas ele vê a terra prometida, mas não entra na terra prometida, porque Deus havia dito que ele não entraria. No entanto, o sucessor de Moisés foi Josué. Josué entrou na terra prometida, as terras foram divididas para as 12 tribos de Israel. Este povo, depois de perceber tudo o que havia acontecido, Josué, ele chega à conclusão e registra: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Olhando diante desse contexto, gerações e gerações se passaram. Nada daquilo que Deus havia prometido deixou de realizar. No mundo de falsas promessas, no mundo de que nós estamos vivendo os nossos dias e vemos tantas promessas não cumpridas, fica até difícil de acreditar nas pessoas. Mas Josué, ele se encontra num cenário diferente. E ele vê que Deus, ele fez exatamente aquilo que havia prometido. Daí também chegamos à conclusão que há uma promessa de Deus para toda e qualquer situação na vida do seu povo. De sorte que aquele povo precisava crer,
e viver as promessas de Deus. Porque quando olhamos para a palavra, nós caminhamos pela promessa. Ora, o Senhor Jesus, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós mencionamos uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Ele diz que nós iremos participar da ceia até que Ele venha. Há uma promessa. E nós caminhamos em direção a estas promessas. Temos visto, Charles Spurgeon, ele disse certa vez que nada é tão excelente, tão precioso, tão doce quanto as promessas de Deus. Nós temos na palavra do Senhor. Nós temos promessas de salvação, de libertação, de proteção, de direção, de renovação, de consolação, de companhia. E todas as necessidades são previstas nessas promessas de Deus. E por ela, a igreja do Senhor é suprida. Esse tema, ou esta reflexão, é porque nós estamos novamente cumprindo mais um ciclo. São 3 décadas em que essas portas estão abertas. 3 décadas que esta congregação está estabelecida aqui e o evangelho tem sido divulgado, não só aqui, mas em toda esta localidade, desde o seu nascedouro. E esta obra, assim como todas as demais, também é fruto de uma promessa, que o Senhor Jesus disse que o evangelho dele chegaria até os confins da terra. Quem diria que um movimento que começou lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, um dia chegaria à Lagoa da Serra, chegaria à Fazenda Solidão, chegaria a tantos outros lugares aqui, mas as promessas de Deus são como remédios para as nossas vidas, são como alimento para nutrir a nossa alma, é como um estímulo para as nossas orações. E aqui nesta afirmação de Josué, nós temos 4 lições preciosas que nós aprendemos em relação às promessas de Deus. Porque ele estava ali, porque um ciclo se concluiu. Caminharam 40 anos, 4 décadas, entraram na terra, dividiram as terras, e ele olhou e viu, realmente, Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu. Talvez em sua trajetória, talvez na sua caminhada de fé, você tenha passado por dias difíceis, e as promessas de Deus não nos isentam disso. Mas uma coisa eu tenho certeza, Lucas, no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a primeira lição que aprendemos é que as promessas de Deus são infalíveis. E quem diz isso é Josué. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa que Deus fez caiu por terra. Por quê? Porque Ele mesmo zela em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Não há falhas nos planos de Deus. E não há quem possa impedir o agir do Senhor para cumprir as suas obras. Se não, vejamos, este próprio povo, quando sai do Egito, de cara, de frente ele esbarra com o mar. Atrás, Faraó. A saída, eles disseram assim: Deus nos trouxe aqui para nos matar? Foi essa a promessa que Deus fez para eles? Não. Essa é a concepção que o homem chegou. Mas as promessas de Deus são infalíveis. Quando o povo se aperreia, Deus manda
E Moisés não tem poder para abrir o mar, nem para secar uma bacia. Mas ele obedeceu a Deus. E o Senhor abriu o mar e fez com que o seu povo passasse a pé enxuto. Porque as promessas de Deus são infalíveis. A garantia dessas promessas é o próprio caráter de Deus. Sabe por quê? Porque recebemos o que ele promete. Em Números, capítulo 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Em quem você tem depositado a sua fé? Qual é a sua esperança? Ora, todos aqueles que esperaram no Senhor alcançaram. Por quê? Porque Deus é infalível no cumprimento de tudo aquilo que Ele promete. Ele não muda sua essência, nos seus atributos, nos seus planos. Ele é imutável. É da sua própria natureza. Então vemos aqui a primeira afirmação de Josué, ao olhar para toda a trajetória e agora pisando na terra prometida, vendo tudo acontecendo, ele disse: nenhuma promessa falhou. Eu sei que quando, como disse aqui, o nosso irmão José Roque e a nossa irmã Kátia, quando eu cheguei aqui, ela contou essa história. Eu sei que no dia que essas paredes caíram, e o povo rindo, eu sei que foi difícil, mas não era fácil para ninguém. Mas uma coisa é lutar contra homens, outra coisa é lutar contra Deus. Na história da humanidade, já ouviu alguém ganhar alguma luta contra ele? Ele não perde em batalhas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando Deus abre a porta ao Evangelho, é Ele que faz. Nós somos instrumentos do Senhor. Nós somos canais de Deus. Mas sem Ele nada somos. Com Ele podemos todas as coisas. Por isso, e quando Josué diz, nenhuma promessa falhou, ele diz, de todas as boas palavras que o Senhor falou. As promessas do Senhor, além de ser infalíveis, elas são boas. Sabe o que o salmista diz? Provai e vede que o Senhor é bom. A bondade é a essência de Deus. O Senhor Jesus, quando olhou para aquele jovem, estudamos isso recentemente na igreja, ele disse, só há um que é bom, que é Deus. Por mais que nós venhamos a nos esforçar, está lá a mancha, a mácula do pecado. Mas com Deus não é assim. Santo, puro, verdadeiro, bom. O Senhor é bom. E assim a Bíblia descreve de Gênesis a Apocalipse a bondade do Senhor. Por isso, é da sua natureza. Ele mesmo mostra isso, porque Ele é bom. Uma promessa é uma boa palavra de Deus que Ele falou e escreveu na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Deus é bom e todas as suas promessas refletem o seu caráter. Por isso, nós vemos na palavra do Senhor, sempre, 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 os homens que tiveram um encontro com o Senhor, homens que foram transformados por Deus, entenderam e provaram da bondade do Senhor. Certa feita ouvi uma história que ilustrava essa situação, e tinha um rei com vários súditos, e dentre eles tinha um que tudo que acontecia ele dizia assim, Deus é bom. Acontecia uma coisa ruim ou boa, Deus é bom. E aquilo chateava o rei.
mas o rei gostava dele. O rei também tinha, na sua prática, o hobby de caçar. E um dia ele levou o grupo ali, seleto, e saiu para uma caçada. Encontraram uma fera, e no momento de capturar aquela fera, ela escapou e avançou no rei. Os súditos foram para proteger o rei, mas ela ainda, em uma de suas pegadas, avançou e tirou o dedo do rei, comeu. Ele ficou sem o dedo. E o súdito imediatamente, depois já de todo controlada a situação, disse para o rei: meu rei, foi só um dedo, o resto ficou, Deus é bom. O rei, enfurecido, manda prender ele e colocar numa masmorra. E disse assim: você ficará aí, vai morrer nessa masmorra. E você vai entender, algum dia na vida, você vai parar de dizer isso. Aquele homem triste entrou, foi colocado lá naquela cela, sofrido, e olhou para o rei e disse: meu rei, Deus é bom. O rei ficou mais enfurecido. Passado um tempo, ele voltava e aquele homem não mudava. E certo dia o rei passou e disse: vamos para mais uma caçada, mas dessa vez você vai ficar aqui, no lugar aonde sempre deveria estar. E ele disse: Deus é bom. O rei foi, e dessa feita não foram as feras que ele encontrou, mas eles se depararam com aquelas tribos indígenas que são aqueles que são antropófagos, comem gente. E numa batalha eles foram capturados. E na hora do sacrifício, quando se depararam lá para fazer o sacrifício, um dos súditos que foi na frente, tomou a frente do rei, eles fizeram o sacrifício de imediato. Mas chegando a segunda pessoa, era a vez do rei. Foram fazer o sacrifício, o chefe viu que não poderia sacrificar aquele homem, porque eles não comiam nada imperfeito, e aquele homem estava faltando um dedo. E soltaram exatamente o rei. O rei, voltando, chega novamente no seu palácio e disse assim: olha, nós tivemos uma caçada terrível, tivemos muitas dificuldades, fomos capturados por indígenas, e na hora do sacrifício fui poupado porque estava faltando um dedo. E ele disse: Deus é bom. Ele disse: Deus é bom porque até hoje você está nessa masmorra. Ele disse: rei, porque se eu tivesse solto, eu teria sido a comida deles. Deus é bom. Ele tinha todos os dedos, estavam perfeitos, e iria, assim como os outros que estavam ali, a ser sacrificados. Eu estou dizendo isso porque quando Josué olhou para a trajetória, teve dias difíceis? Claro que teve. Teve momentos de agonia no deserto? Sim. Teve dias em que a fé estava fraquinha? Sim. Mas entendam, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas deficiências não anulam, nem impedem o agir de Deus, nem a sua bondade. Assim como aquele homem, a gente passa dias difíceis, temos momentos nebulosos, dias em que a gente pensa assim: acabou. Mas as promessas de Deus continuam lá, como sempre foram, e elas são boas. Ele disse: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou. Josué entendeu que desde o primeiro momento de Abraão, as boas palavras, ele olha para o ser de Deus e ele entende exatamente isso. Veja comigo, Josué disse que a palavra, essas promessas são infalíveis, elas são boas,
e elas são exclusivas. Quando você olha que ele disse, e o Senhor falou a quem? A casa de Israel. Ele não fez a nenhum outro povo sobre a face da terra na antiga aliança o que ele fez a Israel. As promessas de Deus, elas são exclusivas para o seu povo. Novos céus e nova terra é promessa exclusiva? Sim, para o seu povo. A entrada na terra prometida era uma promessa exclusiva? Sim. Na terra que mana leite e mel, era exclusiva? Claro que era. Então, olhando para a palavra do Senhor, irmãos, nós vemos que elas são exclusivas, porque é para o povo. Em todas as épocas, elas são especiais, porque se restringe ao povo da aliança. Um certo teólogo, ele disse, o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. E as promessas do Senhor estão ligadas à sua aliança. Todas as promessas acerca da salvação de Deus registradas na Bíblia. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 44, ele disse que tudo aquilo que estava registrado no livro da lei, nos profetas, nos salmos, em relação a ele, a obra da redenção se cumprir. Ia se cumprir. Então, é por causa da nossa união com Cristo que temos acesso a todos os benefícios que essas promessas ela nos dá. Veja, Paulo, quando escreve o primeiro capítulo, a carta aos Efésios, ele fala sobre as nossas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Irmãos, para nós, servos do Senhor, para nós, povo do Senhor, nós vemos na sua palavra o que Cristo tem para as nossas vidas. E aí, irmãos, não tenha medo de se apropriar, de viver, de se achegar e entender tudo aquilo que Cristo, ele conquistou na cruz, sua obra de redenção, e como isso reverbera em nossas vidas, como isso fala ao nosso coração e transforma as nossas vidas. Porque em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Veja, no pequeno versículo, ele revela: as bênçãos de Deus são infalíveis, as bênçãos de Deus são boas, as bênçãos de Deus são exclusivas. E por fim, ele diz: as bênçãos de Deus são eficazes. Por quê? Todas elas se cumprem conforme a vontade de Deus no tempo exato. Deus, ele realiza a sua vontade. As suas promessas se cumprem. Então, as promessas de Deus para o seu povo, para as nossas vidas, ele cumpre. O Senhor virá. E ele já disse em sua palavra como ele virá. E o bom disso é porque a eficácia da promessa de Deus não depende de mim, não depende de você, não depende de nós. Quando ele disse a Pedro que Pedro iria negá-lo, Pedro meteu dos pés e ficou: não, Senhor. Ele disse quantas vezes ele ia negar, e disse como ele iria negar, e fez exatamente o que ele disse. Você entende? Quem tem todo o poder? A ideia do que Josué está dizendo ao povo é porque essa história é sobre ele, é sobre suas promessas. Nós somos os alvos de suas promessas, e elas são eficazes. Ora, ele veio na plenitude dos tempos, é assim que o apóstolo Paulo disse em relação à vinda de Cristo. Irmãos, ele vai dizer: ele nos amou primeiro. E ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele cumpre sua palavra, mesmo quando
tudo parece impossível, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o oposto. Quando você olha a história da igreja, você percebe isso. Aquilo que parecia impossível, os governos que lutam contra a igreja do Senhor, eles não podem ter êxito, porque há uma promessa de Deus e ela é eficaz. Você dá para entender isso? A igreja nunca viveu sempre em tempos confortáveis. A igreja primitiva, nós temos o primeiro mártir. Quem é? Estevão. E de lá para cá, você olha que quando começaram a exterminar cristãos, lá na Roma Antiga, colocar eles, tocar fogo, colocar para as feras, degolar, fazer tudo. Eles perceberam, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Enquanto mais mata, mais aparece. Coreia do Norte vive um pavor. Ela não consegue exterminar os crentes, porque há uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nunca foi sobre nossas habilidades, nunca foi sobre as nossas condições intelectuais, nunca. Essa obra é de Deus. Essa igreja pertence ao Senhor e ela é protegida pelas suas promessas. Somos apenas alvos, receptores dessas promessas. Seja Moisés conduzindo o povo, seja Josué conduzindo o povo, não importa. Porque quem de fato conduz a igreja é o Criador dos céus e da terra. As suas promessas, sim, são eficazes. E aí, irmãos, as promessas, elas são como títulos num banco celestial. Uma promessa de Deus é melhor do que qualquer título, do que dinheiro, do que fama. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se o dinheiro um dia te ofereceu uma coisa e não lhe deu, se as pessoas já lhe fizeram uma promessa e não cumpriu, nós estamos diante da palavra de um Deus que é Criador dos céus e da terra, e ela atesta. As suas promessas são infalíveis, as suas promessas são boas, as suas promessas são exclusivas e as suas promessas são eficazes. Algum outro lugar você conhece que tenha isso? Deus. Se você vive sem paz, sem esperança, Ele é o príncipe da paz. Se você não tem expectativas, Ele tem um direcionamento para a sua vida. De sorte, irmãos, que quando olhamos para aquele povo que agora chega na terra prometida, ele vê: foi Deus. Os homens passaram, mas a palavra do Senhor não passou. São 3 décadas. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantos homens, mulheres foram instrumentos de Deus para a história dessa congregação? No entanto, o Senhor é o mesmo, suas promessas são as mesmas, e o Senhor é quem zela, quem vela, é quem cuida, quem protege, e nada pode resistir ao seu mandar. Esse é o nosso Deus. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Guarde esta palavra no seu coração. Josué
capítulo 21, versículo 45. Esse é o nosso Deus. E essas promessas são exclusivas. Aí eu pergunto a você: você é parte do povo da aliança? Você é parte deste povo? Então essas promessas são para você. Sabe por quê? Finalizando. Se o Senhor esteve com o seu povo lá na antiga aliança, por todo o deserto, em todo o tempo, na nova aliança nós temos a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ilumina, que nos dá um entendimento, discernimento espiritual. E Ele também é o selo, é o penhor da nossa herança. São dádivas de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede dele, do Pai das luzes. Amada igreja, 3 décadas. Não sabemos quanto tempo ainda para frente, mas em todos aqueles dias que virão, em todos eles temos a certeza: as promessas do Senhor estarão presentes em todos eles, para abençoar as nossas vidas e para fazer com que esta igreja desfrute da maior riqueza espiritual sobre a face da terra, aqui e na eternidade. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus, pois, abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos agora ter um especial de louvor aqui com os nossos irmãos Felipe e companhia. Logo após, nós estaremos orando. Esse cântico também é nossa oração. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado
céus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Dê um descansozinho à cadeira, o banco aí. Tem promessa de Deus para a sua vida? Amém? Nós vamos orar e lembrar que o Senhor é bom e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amado Deus, recordar, ó Pai, a história dos teus poderosos feitos, ó Deus, aqui neste lugar. É lembrar que o Senhor dirige cada dia, cada página de nossa história. Em todos eles, ó Deus, temos a certeza, assim como diz a tua palavra, os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Pai, como é maravilhoso ouvir a tua palavra e compreender a grandeza do teu poder. Ó Deus, abençoa o teu povo, para que, ó Deus, compreendendo todas estas maravilhas, estas riquezas, estas bênçãos que temos em Cristo, ó Deus, possamos responder com gratidão ao Senhor. Possamos, ó Deus, corresponder com fidelidade e obediência ao Senhor. Pai, tirando toda altivez, todo orgulho, toda soberba, e nos fazendo, ó Deus, humildes servos do Senhor, para compreendermos que de fato foi o Senhor, sim, foi o Senhor que um dia nos resgatou, é o Senhor que se faz presente todos os dias, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá graça, vida e tudo mais. Por isso, Deus, te bendizemos, te exaltamos e, ó Deus, nos colocamos diante da tua presença, como assim o teu servo disse: usa-me, ó Deus. Ó Pai, eis-me aqui. Assim como a tua serva também disse lá no Novo Testamento: ó Deus, aqui está. Usa-me para a glória e louvor do teu santo nome. Que o Senhor desperte, ó Deus, no coração da tua igreja, na vida do teu povo, ó Deus, este conhecimento e essa disposição no coração de conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. Assim, Pai, nós te oramos e suplicamos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Sente-se um pouquinho, só mais um pouquinho. Até porque eu tenho um lanche para oferecer para vocês, mas não sou eu não, sou só o receptor da mensagem. Mas, meus irmãos, eu queria agradecer a todos os que vieram, e como o irmão disse, bom que o pessoal lá de Jucurutu foi lá no início do meu ministério, certo? Depois que voltei de seminário, fui ordenado, passei 6 anos em Jucurutu, momento de transição, organizando a congregação, a igreja. Bom ver irmã Fátima, família, neto, né? É família grande, a família da irmã Tiquinha, lá de Jucurutu. Deus é bom. Os irmãos da igreja central, da congregação da Filadélfia, todos os irmãos, enfim, aqui da cidade, aqui de Serra Negra que vieram, as autoridades aqui presentes, irmã Cátia depois vai nominar, mas vamos dizer a todos esses juntos. Amém. Queremos agradecer a Deus também pela a vida dos nossos irmãos, pelo trabalho, pelo empenho, certo? Os irmãos que vieram aí, o Benilton e família, o Benilton que conduz aqui a congregação, juntamente ali, essa dupla dinâmica, né? E Ziraldo, né?
Rubenilton e a esposa, nossa irmã Ana Figueiredo, e Zeneide e Ziraldo, que estão sempre vindo aos sábados. E ela está lembrando que próximo sábado não tem, que vai haver a festa das crianças lá na Igreja Central. E aí todo mundo indo para lá e se envolvendo com essa festa maravilhosa, certo? Lembrar aqui, agradecer a Deus dos irmãos que vieram no mutirão, estão lutando. Ainda tem algumas outras coisas para fazer, mas o que fizeram já ficou bonito demais, ficou, Silvio? Quem viu aí? E aí eu olho para Felipe, não tem como não lembrar, né? Primeiro dia que eu vim aqui ministrar a ceia, igreja cheia, eu disse assim: o que é que vocês querem? Felipe disse: pastor, eu queria ver o forro dessa igreja. Foi, Felipe? Vocês acreditam? Eles trabalharam, lutaram, e aí, ó, no aniversário da igreja, toda forrada a sala, tudo pintado. Agradecer esses irmãos que vieram, né? A Aurélio, irmão Elias, presbítero Petrônio, sempre na luta, e com o povo daqui, Francinildo. É muita gente na luta aí. Eu sempre vou esquecer de alguém, me lembro, viu? E isso, a dupla aqui não se aparta não, né? Irmão, diga aqui, irmão, chega aqui. Irmão Gildo, Geraldo, todos que tiver. E aí, Felipe, tem mais alguém? Acho. Irmão Gildo. Lembrou da comida, né? Então, meus irmãos, agradecer a Deus pela vida desta congregação e lembrar da missão que o Senhor nos confiou. E nós vamos celebrar ao nosso Deus e nos confraternizar. É bom ver este momento. Eu ganhei um grande presente nessa noite, né? Povo agora que, a cidade agora que veja, eu e meu novo ajudante. Eu prego e ele canta. Ah, irmão Vicente, né? De hoje em diante vocês vão ver agora como é o negócio. Eu canto, irmão Vicente, eu prego e ele canta. Tá certo. Deus é bom. Irmão, vamos ficar de pé para a gente concluir, que agora você vai fazer, tá certo? Nós vamos ter um lanche, vai ser aqui fora, né? Porque aí todo mundo... Cadê a irmã Kátia ou alguém aqui? Como é que vai acontecer, Rubenilton, sabe? Tá certo. Pronto. Agora você vai fazer uma coisa, certo? Para você lembrar quando sair daqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Dê um sorriso bem bonito. Tá certo? Se tiver com raiva, peça perdão. Aí dê um sorriso. E deseja a ele uma noite maravilhosa na presença de Deus. E diga assim: foi bom estar aqui com você, celebrando ao nosso Deus. Amém? Deus